Boa noite, agora sim oficialmente. Desejamos boas-vindas aos participantes das Jornadas de Estudos Culturais em Educação. Sou a professora Mônica Knepker e, em nome da comissão organizadora do evento, agradeço a presença de vocês e dos nossos convidados da noite de hoje. Irei me autodescrever para os participantes com deficiência visual. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos longos, que estão soltos. Estou com brincos pequenos, uma maquiagem leve, visto uma blusa verde. Ao meu fundo está uma parede branca e prateleiras com alguns porta-retratos e um pequeno globo terrestre. E tenho por volta de 30 e muitos anos. Cabe salientar que faremos a gravação da segunda jornada para a posterior disponibilização na plataforma do YouTube. Solicitamos a autorização de vocês para essa gravação e, caso alguém não queira ter sua imagem veiculada, fique à vontade para fechar sua câmera. A concretização das jornadas de estudos culturais em educação é fruto do trabalho de uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores vinculados a várias instituições, onde há grupos que praticam estudos culturais em educação. As jornadas pretendem constituir um espaço contínuo e permanente para o debate de ideias, teorizações, pesquisas e produções vinculadas a esse campo. As jornadas serão realizadas em 2 etapas anuais, compondo ao total 7 encontros. Toda a programação e informações estão disponíveis no site www.ges.com.br. O horário das jornadas vai das 19 horas às 21 horas e consiste em exposição do tema por parte de pesquisadores convidados e, logo depois das suas falas, rodadas de perguntas e debate. Os materiais de apoio e textos de referência para cada uma das jornadas está disponível junto à programação no site. Durante a exposição dos palestrantes, o chat permanecerá fechado e, após as explanações iniciais, abriremos o chat para perguntas e comentários. Aos que preferirem utilizar o microfone, pedimos que se inscrevam com o recurso de levantar a mão disponível no Google Meet. Em nome da comissão organizadora das Jornadas de Estudos Culturais em Educação, desejo a todos os participantes um excelente evento. Iniciando os trabalhos da segunda jornada de Estudos Culturais em Educação, damos as boas-vindas à palestrante, professora doutora Maria Lúcia Wortmann, e ao professor doutor Leandro Belinasso. O tema de hoje será Estudos Culturais e os novos olhares para o campo científico. Passamos agora à apresentação da primeira convidada da noite. A professora Maria Lúcia Wortmann é doutora em Educação e professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como docente e orientadora de teses e dissertações no programa de pós-graduação em Educação dessa mesma universidade e atualmente é professora adjunta no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil. Tem experiência na área de educação, com ênfase em estudos culturais em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos culturais em educação, educação em ciências, pedagogias culturais e estudos culturais da ciência. Outros dados sobre sua formação e atuação podem ser encontrados no seu currículo Lattes. Seja bem-vinda, professora Maria Lúcia. Pode dar início à sua fala. Então, começo cumprimentando a todos que estão aparecendo, né, no meu visor aqui, né, e começo também me apresentando. Né? Eu sou uma mulher branca, adentrada nos 70 anos, de cabelos grisalhos, semilongos, estou vestindo uma blusa preta e usando um colar dourado e pequenos brincos de argola. Ao fundo, aparece uma parte dos armários onde guardo meus livros. Eu dou início à minha fala agradecendo o convite para participar desta jornada que reúne professores, professoras que atuam em instituições localizadas em diferentes regiões do país.
Destaco a importância dessa iniciativa do grupo de estudos coordenados pela nossa querida colega Marisa Costa, na medida em que, a partir dela, se constituiu um importante canal de comunicação que permite acompanhar, entrelaçar e dar prosseguimento a estudos que vêm sendo conduzidos pelos praticantes de estudos culturais que labutam na educação. Agradeço ainda a possibilidade de ter como interlocutor principal, no dia de hoje, o professor da Universidade de Santa Catarina, Leandro Bellinazzo Guimarães. Um intelectual produtivo e sensível, um culturalista interessado na ciência, nas artes plásticas, na música, na literatura, nas corridas de maratona, e que tem reunido em suas produções mais atuais todos esses interesses e talentos. O Leandro integra a minha primeira leva de orientandos do programa de pós-graduação de educação da URGS. E ele tem uma formação acadêmica bastante semelhante à minha. Ele cursou ciências biológicas e eu, em tempos bem anteriores, cursei História Natural, um curso hoje extinto, voltado à formação de naturalistas, sendo que, no caso da URGS, este curso antecedeu ao atual curso de Ciências Biológicas. Enfim, meu encontro inicial com o Leandro se deu em função de um interesse comum nas questões relativas à natureza e à biologia. Mas, com o passar dos anos, fomos descobrindo outros interesses afins. Então, sempre mantivemos contato. Já produzimos alguns textos e realizamos algumas ações conjuntas, e a esta se soma a de hoje. Antes de continuar, eu também quero agradecer o suporte que me foi dado na preparação dessa apresentação pela Mônica, né? Mas, então, destaco que nesse nosso encontro de hoje, né, as considerações que nós vamos fazer vão girar em torno de um campo de estudos que não é tão novo assim. Um campo multifacetado e que foi denominado como Estudos Culturais da Ciência pelo professor da Wesleyan University, Joseph House, cujas áreas de interesse envolvem estudos em história, filosofia, estudos sociais da ciência e da medicina. A fala do Leandro, que eu já tive o privilégio de ler, irá para além dessas considerações, porque está perpassada pelas suas vivências e pela forma poética que atravessa sempre os textos e as falas do Leandro. Vocês irão gostar. Passo, então, as minhas considerações. Vou apresentar sucintamente o campo dos estudos culturais da ciência, valendo-me de textos que compõem um pequeno livro que escrevi com Alfredo Veiga Neto há 20 anos atrás, intitulado Estudos Culturais da Ciência e Educação. Vou me valer também de um texto mais recente que escrevi com Luiz Henrique Sack dos Santos, que busquei atualizar e que se chama A Ciência e os Estudos Culturais da Ciência, um outro modo de pensar a ciência e a pesquisa em educação. E de um terceiro texto que escrevi para um livro intitulado Estudos Culturais para Professor, @professoras, organizado pela Rosa Maria Hessel Silveira, cujo título é Estudos Culturais e o Ensino de Ciências. Voltei a rever ainda um conjunto de livros que já há algum tempo se encontravam adormecidos nas estantes do meu gabinete, entre esses, a minha esquecida tese de doutorado. Alguns voltaram a me inspirar, outros só saíram da estante para tomar um ar. Para finalizar, vou tecer algumas considerações sobre como os estudos culturais da ciência inspiraram a mim e a um grupo de alunos e alunas que faziam suas dissertações sobre minha orientação na condução de nossos estudos e a pensar sobre como os estudos culturais da ciência podem oxigenar nossas formas de pensar sobre a ciência, sobre educação em ciência, sobre educação ambiental e sobre educação em geral, e especialmente nos dias atuais, sobre a importância de ressaltarmos não serem os estudos culturais da ciência contra a ciência, mas estudos que marcam que nem a ciência, nem qualquer forma de saber devem ser sacralizados.
Registro já inicialmente a importância que o texto What are Cultural Studies of Scientific Knowledge, escrito por Joseph House em 1997, teve sobre as compreensões que partilhávamos sobre a ciência, eu e meus orientandos e orientandas de mestrado. E esses provinham, em sua maioria, das chamadas áreas científicas. House, na tela, atribui a denominação Estudos Culturais da Ciência a uma ampla gama de estudos e investigação em história, filosofia, sociologia, antropologia, teoria feminista e crítica literária, que dão destaque ao papel que a cultura tem nos processos de construção, produção da ciência e do conhecimento científico. Ressalto também que nos estudos culturais da ciência, cultura tem a ver com práticas sociais, com tradições linguísticas, com processos de constituição de identidade, com a constituição de comunidades, de solidariedades, e tem a ver ainda com estruturas e campos de produção e intercâmbio de significados entre membros de uma sociedade ou grupo. Sendo esta uma visão que aproxima esses estudos às postulações que caracterizam os estudos culturais de um modo geral. Faço aqui um destaque. Os estudos culturais da ciência não emergem dos estudos culturais britânicos, mesmo que desses muitos se aproximem. Os estudos culturais da ciência conversam continuamente com os estudos culturais, notadamente nos estudos que temos conduzido. Como Alfredo Veiga Neto e eu ressaltamos em 2001, os estudos culturais da ciência emergiram em embates ocorridos entre formações interdisciplinares pós-positivistas, história e filosofia da ciência, os trabalhos de Thomas Kuhn e de Paul Verhagen, que estão apresentados na tela, e perspectivas sociológicas como as do Programa Forte em Sociologia do Conhecimento. Quem está na tela é o David Bloom. Que inclui, então, a Escola de Edimburgo, as abordagens construcionistas relativistas, os estudos de laboratório e as análises discursivas da ciência, sendo essas as tendências que vicejavam nas décadas de 1960 e 1970, antecedendo, portanto, as discussões trazidas pelos estudos culturais da ciência. Ressalto que tanto as discussões trazidas por essas tendências, como as que posteriormente foram conduzidas pelos estudos culturais da ciência, especialmente nos anos 1990, tiveram importantes impactos sobre as explicações dominantes sobre a ciência e o conhecimento científico, notadamente sobre aquelas explicações pautadas em postulados sobre critérios de cientificidade assumidos em filosofias da ciência, como o empirismo lógico, o racionalismo crítico de Karl Popper e a filosofia analítica, cujas raízes datam do início do século XX e estão associados ao movimento conhecido como positivismo lógico e a filósofos como Bertrand Russell, Gottlob Frege e Ludwig Wittgenstein. Abro um breve parênteses para registrar minimamente alguns aspectos relativos à obra intitulada A Estrutura das Revoluções Científicas, escrita pelo físico norte-americano Thomas Kuhn e editada em 1961, pois essa introduziu conceitos que modificaram substantivamente não apenas as formas de entendimento do processo de produção do conhecimento na física, tal como pretendia Kuhn, mas tiveram impacto sobre o modo de pensar em outras ciências, mesmo as ditas ciências sociais. Entre os conceitos cunhados por esse autor estão o conceito de paradigma, de ciência normal e ciência revolucionária. Sem pretender me alongar sobre o esclarecimento dessas noções, registro que um paradigma corresponde a realizações científicas universalmente reconhecidas que, em determinados períodos de tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes da ciência. O paradigma teria, assim, um papel norteador das ações científicas ao influenciar no direcionamento dado às formulações de questões e à busca de soluções na pesquisa. Teria também uma dimensão sociológica, por reconhecer a comunidade científica como um grupo cujos membros
compartilham uma rede de compromissos que direcionam tanto suas realizações cognitivas quanto as implicadas com questões valorativas. Kuhn delineou 2 momentos diferentes que caracterizariam as produções em ciência. Um que ele chamou de ciência normal e o outro de ciência revolucionária. Também vou defini-las muito rapidamente. A ciência normal seria aquela que se embasa firmemente em realizações científicas passadas. Corresponderia à pesquisa orientada pelo paradigma, estando essa implicada com o aumento do alcance e da precisão do paradigma. Através da ciência normal, se dá continuidade a uma tradição de pesquisa. E essa modalidade de pesquisa se processa quando há consenso e partilhamento de paradigmas pela comunidade científica. Assim, a ciência normal é a ciência que segue os preceitos assumidos pela comunidade científica, sendo possível dizer que essa é a ciência que se aproxima das postulações metodológicas consagradas, por exemplo, no método científico. O outro momento é o da ciência revolucionária, que se instaura toda vez que o paradigma deixa de funcionar efetivamente. Isto é, quando surgem discrepâncias frente às expectativas e soluções determinadas pelo paradigma. Essa é a ciência que se faz quando o paradigma fracassa na resolução de problemas definidos como próprios ao campo de investigação. Cabe ressaltar que, como indicou, serem raras as revoluções. Cientistas como Copérnico, Newton, Lavoisier e Einstein tiveram um importante papel na ocorrência de revoluções científicas, pois forçaram a comunidade a rejeitar teorias anteriormente aceitas em favor de outra incompatível com as anteriores. Cabe salientar ainda que, quando ocorre uma revolução científica, ocorre também uma transformação no mundo interior no qual é realizado o trabalho científico. O também físico Paul Feyerabend, especialmente no livro intitulado Contra o Método, cuja edição em inglês é de 1975, postulou ser a ciência uma tradição ou uma forma de pensamento entre muitas outras. Feyerabend assumiu haver um pluralismo teórico e metodológico e argumentou sobre a importância de proceder-se ao exame de qualquer tipo de argumento ou concepção explicativos, fossem esses qualificados como científicos ou não. Registro que esse é um argumento que certamente foi assumido pelos estudos culturais da ciência e que também aproxima os estudos culturais da ciência dos estudos culturais. Feyerabend se autoclassificou como um anarquista metodológico, caracterizando suas considerações pela oposição a padrões, leis e ideias universais, tais como verdade, razão, justiça e amor. É possível dizer que ele zomba da veneração à ciência, ou seja, ele se indispõe com a aceitação de visões ortodoxas da ciência. O programa forte em Sociologia do Conhecimento emerge nos anos 70 e congregava historiadores, sociólogos, filósofos, psicólogos, como David Bloor. Esse programa objetivava mostrar como causas sociais intervinham na produção da ciência. Ou seja, seus praticantes questionavam ter a ciência uma racionalidade própria, ou seguir um padrão universal de racionalidade capaz de permitir evidenciar como a ciência se desenvolvera, tal como as visões positivistas propugnavam. O programa rompia também com abordagens anteriores da sociologia da ciência, especialmente com o pensamento de Robert Merton, que era dominante até então. Tal como Feyerabend, os adeptos do programa forte defendiam que todas as crenças, sem exceção, clamam por investigação empírica e requerem a busca de causas específicas e de locais que afirmem ou não a sua credibilidade. Reafirmo, então, que em todas essas abordagens, nas enunciadas por Kuhn, por Feyerabend, pelo programa forte da Sociologia do Conhecimento, o conhecimento científico deixava de ser concebido como resultado de um processo cognitivo próprio. Ele deixava de ser pensado como não isento de influências sociais para ser visto como uma prática social. Passo a seguir a me deter um pouco mais
né, na caracterização dos estudos culturais da ciência. É importante registrar que esse disperso campo dos estudos culturais da ciência está usualmente associado a um campo mais amplo, denominado estudos de ciência. Campo que compreende estudos que recebem diferentes denominações em função das direções investigativas que assumem, estando entre essas as seguintes denominações: estudos de tecnologia da sociedade e da ciência e estudos políticos da ciência, tecnologia e valores humanos. Aliás, são muitas as discussões que envolvem a nomeação desses estudos, cabendo referir que o antropólogo norte-americano David Hess, que aparece à esquerda na tela, restringe a denominação estudos culturais da ciência aos estudos que articulam ciência, a etnia, raça e gênero. E que o filósofo canadense Ian Hacking, que aparece à direita na tela, né, lembra autores que reúnem todos esses estudos sob a denominação construcionismo cultural. David Hess se opõe, discorda dessa inclusão, porque ele salienta que existem muitas abordagens de construcionismo. Dar destaque à importância de pensar-se a ciência e a atividade científica como construções culturais é o principal pressuposto em torno do qual se organizam os estudos culturais da ciência. Ao assumirem visões do pensamento pós-moderno, os estudos culturais da ciência abandonaram a ilusão moderna de alcance de verdade, pelo menos da verdade vista como capaz de fundar todas as ações e pensamentos. Ou seja, postula-se nos estudos culturais da ciência que não se chega à verdade através da confirmação ou da falsificação de hipóteses, ou da observação direta dos fenômenos e processos, pois não há uma correspondência direta entre proposições e fatos, além de esses não serem processos unicamente regidos pela racionalidade. Então, ao considerarem a produção científica como resultante de construções socioculturais, os estudos culturais da ciência retiram a prática e o conhecimento científicos do âmbito exclusivo da epistemologia. Aliás, nos estudos culturais da ciência, considera-se estarem codificados na episteme das teorias científicas aspectos tais como nacionalidade, gênero, raça, consumo e até a propaganda. Cabe ainda destacar que os estudos culturais da ciência assumem ser tanto a verdade quanto a realidade construídas na cultura. E é a ideia de construção sociocultural um dos aspectos mais atacados dos estudos culturais da ciência. Como indicou o sociólogo, antropólogo francês Bruno Latour, termos tais como construção e fabricação enfurecem os que se opõem aos estudos de ciência. Até porque, no pensamento modernista, a ideia de fabricação está associada de falsidade e a de construção à possibilidade de desconstrução. Na acepção modernista, entende-se, então, que se foi fabricado, é falso, e se foi construído, não é real. Vale-me de consideração feita pela socióloga norte-americana já falecida Dorothy Nelkin para ressaltar que, ao ser visto como um produto social e cultural, a ciência deixou de ser pensada como alheia a códigos culturais ou alheia às forças sociais e econômicas e aos interesses profissionais. E como assinalou o físico belga Gérard Fourré, nos estudos culturais da ciência, os modelos científicos, mais do que apresentarem representações do mundo, contêm representações acerca de nosso campo de ação no mundo. Em relação aos achados obtidos a partir da atividade científica, esses não são vistos nos estudos culturais da ciência como descobertas, mas sempre como invenções procedidas a partir da atividade de pesquisa. Entende-se assim que os estudos culturais da ciência, ao assumirem que as metáforas da inscrição e da escrita, que estão sempre presentes em todos os níveis dos discursos que se dão na e sobre a ciência, em todos os níveis desses discursos, são descrições mais do que metafóricas,
Elas não apenas denotam significados sobre a ciência, mas elas atuam na sua produção discursiva. Cabe também registrar que os estudos culturais da ciência estão atentos às questões relacionadas à diferença, aos significados contestados, às identidades e também prestam atenção às relações assimétricas de poder, dominação, controle e prestígio que perpassam as práticas e atividades científicas que esses estudos buscam, então, conhecer, questionar e desmontar. Relativamente ao modo de conduzir as investigações, os estudos culturais da ciência adotam, com frequência, perspectivas tais como as etnografias, como é o caso de muitos estudos sobre laboratórios científicos. Outras vezes, valem-se de análises discursivas frequentes em estudos que focalizam filmes, programas televisivos e outras mídias. E no que se refere às instâncias estudadas para buscar entender como o conhecimento se produz, os estudos culturais atentam para as representações de ciência que estão em circulação na sociedade e, para tanto, adentram nos laboratórios científicos, nos museus de ciência, nos anais de congressos, nas revistas científicas como Science e Nature, ou seja, eles penetram em instâncias e artefatos históricos e socialmente legitimados para focalizarem a ciência. Mas eles também percorrem a literatura, da literatura infantil à literatura de viagem, os filmes, não se restringindo à ficção científica. Enfim, seus praticantes recorrem a uma multiplicidade de produções da mídia que incluem revistas de divulgação científica, jornais diários, revistas de variedades e de notícias, quadrinhos, charges, programas televisivos, além de anúncios publicitários, entre muitas outras. Assim, nos estudos culturais da ciência, as discussões sobre a ciência deixam de estar centradas nas análises lógicas de enunciados ou na análise de teorias científicas, ou em episódios da história da ciência, mesmo que alguns autores que praticam os estudos culturais da ciência, como Bruno Latour, tenham também se valido de episódios da história da ciência para indicar, por exemplo, como as ações praticadas em laboratórios de pesquisa, tal como sucedeu com as pesquisas sobre vacinas realizadas por Louis Pasteur no século XIX, tiveram e ainda têm um importante impacto político nas sociedades. No caso que ele estudou, o conhecimento alcançado promoveu uma intervenção profunda e irreversível na sociedade francesa, pois modificou detalhes da vida cotidiana. Em uma dimensão mais ampla, desencadeou a reforma dos sistemas de esgoto e das práticas hospitalares. Em uma dimensão mais restrita, estabeleceu hábitos tais como de ferver leite e lavar as mãos. Alfredo e eu indicamos algumas direções seguidas pelos estudos culturais da ciência até o final dos anos 1990. Vou citá-los brevemente, pois muitos desses estudos se tornaram referências importantes. Indicamos 3 direcionamentos. Antes disso, estão aparecendo os nomes de alguns praticantes de estudos culturais na tela, eu não vou me deter na leitura deles. Mas, seguindo, então, nas direções que identificamos nesses estudos realizados até os anos 1990. O Leandro vai se ocupar mais dos estudos sobre laboratórios de pesquisa. Registro apenas que os estudos realizados pela estudiosa de economia, antropologia, sociologia da ciência e da tecnologia, Karin Knorr-Cetina, abaixo na tela, direcionaram-se a indicar como se dá essa produção, construção, invenção dos fatos científicos na realidade artificial e contingente dos laboratórios. E como a investigação neles realizada está impregnada de decisões complexas que não implicam apenas o uso de métodos ou instrumentos, mas também o descarte e a seleção de alternativas que se apresentam ao longo da atividade científica, muitas das quais emergem das interações discursivas mantidas entre os cientistas e outros sujeitos envolvidos no processo investigativo. Mas há outros estudos de laboratório, tais como os desenvolvidos por Charles Trewick, a que aparece à direita,
né, que atualmente conduz pesquisas sobre as tecnologias no século XX e XXI, que focalizam questões relativas a gênero e nacionalidade e suas implicações no alcance ou não, né, de prestígio por certos pesquisadores e pesquisadoras e seus temas na comunidade científica e na busca de financiamento. Passo, então, agora a olhar para os estudos que analisaram exposições antropológicas. Na tela, só um detalhe, não é, do laboratório Salk, onde se realizou o estudo clássico do Latour, que vai ser comentado pelo Leandro logo depois, né? Então, passo a seguir a apresentar algumas indicações sobre as exposições antropológicas e museus de ciências, né? Entre essas está a realizada pela bióloga de hominídeos estadunidense, branca, socialista e feminista, é assim que ela se apresenta, né? Donna Haraway, que está à direita na tela. E ela faz essas considerações sobre o Museu Americano de História Natural de Nova York. Ela ressaltou que, nesse museu, não apenas se escreve uma história sobre os seres e as paisagens representadas. Esse museu é um espaço que sacraliza a democracia, o cristianismo protestante, a aventura, a ciência e o comércio. Bom, nos slides seguintes, Mônica, aparece uma série de fotos, não é, que apresentam esse Museu de História Natural, alguns detalhes deste museu, inclusive essa estátua equestre, né, do Theodore Roosevelt, que é uma emblemática, porque aparece o Roosevelt montado a cavalo, não é, sendo ladeado por um negro e por um índio, né, que seguram as rédeas do seu cavalo. Né? Eu também apresento para vocês, apenas para ilustrar um pouco essa minha fala, um conjunto de dioramas, eu acho que tu podes mostrar esses dioramas, né? São vários dioramas que vão representando, então, a ciência neste museu, né? Voltando, né? Então, outro estudo importante foi realizado por Timothy Lenoir sobre as exposições museográficas organizadas no século XIX, no início do século XX, no Museu Britânico de História Natural, em Londres, e no Museu Americano de História Natural, também de Nova York. Eu só vou chamar a atenção que Lenoir destacou a retórica persuasiva que é utilizada nessas exposições, que reúne elementos da própria vida para representar a natureza. Como ele ressaltou, os museus produzem a natureza e não simplesmente a apresentam. Em relação aos estudos sobre mídias, né? Vamos adiante, eu acho que já está, isso já passei, né? Em relação aos estudos sobre mídias, né? São emblemáticos os que já referi, né? Em relação a Dorothy Nelken, né? Ela trabalhou, então, com a produção do conhecimento em ciência e tecnologia na imprensa jornalística, examinando uma série de jornais, de revistas norte-americanas, e ela argumentou, né, que nos anos 1990 se configuraram como sendo a idade da ciência fantástica e do culto à ciência. E ela ficava extremamente surpresa de ver, não é, que, apesar da racionalidade científica ser sempre valorizada como a base de nosso conhecimento da sociedade, a ciência tenha sido, ao mesmo tempo, investida de tanta mágica, de tanto misticismo na imprensa, né, na medida em que delas se esperavam soluções do tipo passes de mágica ou curas milagrosas. Na terceira direção situam-se os estudos que lidam com a produção científica das disciplinas áreas de conhecimento. Esses estudos dão destaque à heterogeneidade e à dispersão dos elementos que compõem as formações disciplinares, e muitas vezes eles colocam em questão histórias que foram sobre esses construídas, especialmente aquelas que estão centradas nas dimensões cognitivas e epistemológicas, né? Novamente aparecem aqui os trabalhos do Timothy Lenoir, que estudou o desenvolvimento da fisiologia experimental, a formação do Instituto Karl Ludwig em Leipzig, na Alemanha, no século XIX, né? E Donna Haraway, que focalizou, né, a primatologia a partir dos estudos de 4 primatólogas euro-estadunidenses.
Harvey indicou que nesses escritos foram colocados em evidência questões sobre a natureza feminina humana, sobre a paternidade e a violência, que perpassavam debates públicos no contexto norte-americano naquela época. Entre essas questões estavam algumas relacionadas à competição entre homens e mulheres, a violência doméstica, o aborto, as liberdades e proibições em relação à reprodução, certas patologias sociais que estavam enunciadas a partir dos argumentos sociobiológicos sobre as tendências hereditárias no comportamento social humano, incluindo entre esses os papéis sociais. Feitas essas apresentações e considerações, cabe então agora perguntar: se os estudos culturais da ciência processaram deslocamentos tão importantes nos modos de conceber a produção da ciência e do conhecimento científico, que contribuições tais estudos podem trazer ao nosso entendimento do funcionamento do mundo contemporâneo e aos nossos propósitos de conduzir uma educação que mobilize os sujeitos a pensarem sobre a realidade social, escapando de determinismos, idealizações morais e políticas? É possível dizer, como Stuart Hall nos ensinou, que as análises conduzidas sob inspiração dos estudos culturais da ciência nos levam a invocar teorizações não para nelas encontrar a verdade, mas para ver quais são os conhecimentos que nelas estão localizados, configurados e disputados. Enfim, buscamos pensar, a partir de análises conduzidas no campo dos estudos culturais da ciência, sobre quais intervenções podem surtir efeitos sobre certas ações e compreensões bem estabelecidas. Um desses efeitos refere-se à possibilidade de contarmos outras histórias sobre postulados consagrados e que nos dizem como o ensino, de um modo mais detido, o ensino da ciência e a focalização das questões ambientais pode ser articulado a uma gama de situações, produções, instituições culturais, bem como a conjunturas múltiplas. Temos argumentado que a circulação em uma multiplicidade de produções, instituições e artefatos culturais oportuniza uma leitura ampliada dos modos de ver a ciência, a educação, a natureza, a tecnologia, as relações e instituições sociais. Esses estudos soam alertas. Neles levantam-se indícios. A partir deles, formulam-se questões. Problematizam-se situações para as quais anteriormente pouco ou nenhuma atenção fora dada. Indicam-se jogos de poder em operação nos processos construtivos em análise. Olha-se para sujeitos, situações e discursos desconsiderados pelas pautas sociais, políticas e econômicas prevalentes. Com frequência, neles olha-se para o passado não para reunir personagens, eventos e processos em um todo unitário e coeso, mas especialmente para pensar sobre as rupturas processadas nos movimentos e ações ao longo do tempo. Enfim, busca-se assumir nessas análises compromissos pedagógicos, intelectuais e políticos. Parece-me ser possível dizer que tais propósitos inspiraram o desenvolvimento de um conjunto de estudos aos quais me associei nos últimos 26 anos. Alguns conduzi individualmente, mas na maior parte deles tive parceiros muito competentes e instigantes. Refiro a seguir alguns desses estudos, restringindo-me às dissertações e teses que se inspiraram nos estudos culturais da ciência. Muitos deles direcionaram-se a questões relacionadas à discussão de questões ambientais. Um desses estudos foi desenvolvido pelo Leandro, já em 1998, em sua dissertação de mestrado, que focalizou a emergência da educação ambiental no Rio Grande do Sul, nos anos de 1970, registrando ele a existência de uma preocupação com o educativo em ações ambientalistas processadas mesmo anteriormente à própria instituição desse campo de estudo. Outro estudo foi realizado por Maria Cecília Braun, em 1999, também uma dimensão histórica, na qual Braun focalizou representações de ambiente em textos direcionados a orientar professores católicos e protestantes que atuaram nas escolas do atual Vale dos Sinos ao longo do século XIX, início do século XX,
quando se processava a ambientação dos colonos colonizadores alemães de seus descendentes nessa região. Questões étnicas perpassam as representações das matas, que foram configuradas como lugares terríveis, sombrios, assolados por feras e, ao mesmo tempo, incultos, ou representados por desertos, pois lá viviam apenas animais, plantas ou homens considerados como de etnias inferiores. E essas representações também foram discutidas na tese de doutorado de Marise Basso Amaral, em 2003, intitulado Histórias de Viagem, a Produção Cultural da Natureza, a Paisagem do Rio Grande do Sul, segundo viajantes estrangeiros do século XIX. Já em sua tese de doutorado, concluída em 2007, Leandro examinou processos e discursos que operaram na nacionalização da Amazônia, no período da Primeira República Brasileira, valendo-se de um conjunto variado de textos, especialmente os escritos por Euclides da Cunha sobre a floresta, em decorrência de uma viagem oficial por ele feita em 1905, quando chefiava a Comissão Brasileira de Reconhecimento do Alto Purus, para colher dados acerca da delimitação territorial dessa área. Leandro ressaltou que, nessa situação, enfraqueceram-se as narrativas estrangeiras de viagem sobre a Amazônia, ao mesmo tempo que se processava a invenção de uma raça nacional tida como capacitada a desencadear a transformação da floresta e sua efetiva integração a um país clamante de progresso, de civilização e de desenvolvimento econômico. A tese de Shaula Vicentini Sampaio, em 2012, também focalizou questões relativas à Amazônia, tendo Sampaio registrado que a noção de sustentabilidade funcionou como um dispositivo estratégico na constituição e regulação das relações processadas entre as populações tradicionais e a floresta amazônica. Sampaio analisou as condições que possibilitaram a emergência dos discursos contemporâneos sobre a floresta amazônica e seus habitantes, valendo-se da análise de jornais brasileiros, e debateu questões que historicamente contribuíram para a invenção dos diferentes modos de pensar e agir com relação à Amazônia. A dissertação de Sampaio, realizada em 2005, analisara processos de fabricação de identidade de educadores ambientais em um curso de formação continuada oferecido a professores da rede municipal de Porto Alegre. Luciana Marcon também se valeu da mídia jornalística, o jornal Correio do Povo, para discutir propostas, circunstâncias e momentos configurados como importantes para a criação e manutenção de uma unidade de conservação da natureza. O Parque Estadual e Área de Proteção Ambiental Delta do Jacuí, situado no estado do Rio Grande do Sul. Ela deu destaque como o jornal focalizou as lutas ambientalistas, as decisões dos gestores políticos e os muitos embates com moradores deste local, os catadores, recicladores de lixo urbano e os pescadores que vivem e ganham seu sustento nessas unidades de conservação e que são apontados, muitas vezes, como causadores dos problemas ambientais daquela região. Outros estudos registraram a produção cultural da natureza em filmes de animação, a tese de Eunice Aita Kindle, e peças publicitárias destinadas a vender os mais diferentes produtos, shampoos, cremes, inseticidas, cigarros, automóveis, televisores, uísque, pneus, calçados, leite e até mesmo educação, associando a esses produtos valores simbólicos como saúde, beleza, naturalidade, liberdade e aventura. A dissertação da Marise Amaral, de 1997. Outros focalizaram seriados televisivos, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cristiane Festensaif, em 2005, revistas que focalizavam o ecoturismo, Ingrid Strelov Lima, 2001. Em outra direção, foram realizados estudos de Ângela Bica, que focalizou em sua dissertação de mestrado, concluída em 2001, o modo como as tecnologias são configuradas em peças publicitárias. E, em sua tese de doutorado, em 2010, discutiu como os filmes de ficção científica produzem e nos ensinam a viver em uma civilização cibernética. Mayra Ferreira estudou em sua dissertação, defendida em 2000, ações educativas empreendidas por uma grande empresa estatal brasileira. Em sua tese de doutorado, concluída em 2008, examinou a produção de conhecimentos escolares em ciências, química, colocando em articulação parâmetros curriculares nacionais,
livros didáticos e artigos publicados sobre o ensino dessa disciplina na revista Super Interessante. O tema da tese de Luiz Henrique Sacchi dos Santos, concluído em 2002, foram as biopolíticas do HIV/AIDS, assumidas nas campanhas nacionais oficiais veiculadas pelas mídias brasileiras desde 1986, sob a subvenção do Ministério de Saúde do Brasil. Já o tema de sua dissertação de mestrado, concluída em 1998, foram as representações de corpo usualmente silenciadas no espaço escolar. Valendo-se de aportes da etnografia, Santos problematizou discursos que operaram na constituição dos corpos dos sujeitos, junto aos quais ele desenvolveu o seu estudo, buscando tornar visíveis as práticas de significação que os constituíram como sujeitos. Miriam Baldassi examinou como o HIV/AIDS era focalizado nos vídeos educativos produzidos pelo Ministério da Saúde e da Educação para a programação da TV Escola. E Hiltrud Heller, em 2008, discutiu relações de poder-saber entre normalidade e anormalidade ouvinte surda, focalizando narrativas que sujeitos implantados fazem de si, em páginas da internet, e discutindo os efeitos normalizadores que esse artefato, implante coclear, teria sobre os surdos. Também inspirado pelos estudos culturais da ciência, foram os 2 estudos realizados por Daniela Ripoll, em 2001, sua dissertação de mestrado, na qual examinou como as revistas semanais de notícias constituem temáticas como a genética e a biotecnologia, e sua tese de doutorado, defendida em 2005 e transformada no livro Genética, Cultura e Educação, o diário de campo de uma tese, publicado em 2016, dos poucos livros que conheço que receberam nota máxima na avaliação feita pelas equipes da CAPES. Nesse estudo, Ripoll examinou práticas, processos, pressupostos, interesses e responsabilidades associadas ao aconselhamento genético em um estudo etnográfico realizado junto à Unidade Hospitalar de Porto Alegre. Finalizando essa longa lista de indicações de trabalhos que se organizaram sob inspiração dos estudos culturais da ciência, mas não exclusivamente desses estudos, refiro ainda a tese de doutorado de Jaqueline Aguiar, 2016, que problematizou as conformações identitárias dos sujeitos posicionados como neurodiversos. E a dissertação de mestrado de Sheila de Bastiani Ramos, defendida em 2020, sobre representações das chamadas altas habilidades superdotação a partir de blogs organizados por mães de sujeitos assim classificados. Já a tese de Natália Santos da Costa Oliveira, defendida em 2020, focalizou como o Museu do Amanhã opera pedagogicamente ao tramar tecnologia, interatividade e inovação em suas ações, e ao mobilizar formas conceituais, arquitetônicas e expográficas contemporâneas. Por fim, refiro à última tese que orientei, defendida em janeiro de 2022 por Luciana Marcon, que analisou construções discursivas sobre o antropoceno e uma de suas problemáticas, a sexta extinção, atentando para as lições que circulam numa instância da comunicação científica, o volume 1, livro vermelho da fauna brasileira, ameaçada de extinção, publicado em 2018, e em uma instância de divulgação científica, a revista Ciência Hoje. Cabe finalmente registrar que os estudos culturais da ciência continuam a ecoar, mas não unicamente eles, por certo. Os estudos orientados por Leandro Belinazzo Guimarães, na UFSC, por Shaula Vicente Sampaio e Marise Basso Amaral, na Universidade Federal Fluminense, por Daniela Ripoll, na UBRA, por Ângela Dilma Bica, no IFSU, por Mayra Ferreira, na Universidade Federal de Pelotas, por Luiz Henrique Sacchi dos Santos e Eunice Kindle, na URGS. Espero não ter esquecido ninguém. Saliento que as análises conduzidas nesses estudos não se voltaram simplesmente a mapear o que estava sendo dito sobre os temas estudados e as problemáticas a esses afetos, e muito menos a buscar encontrar, através desses estudos, algum suposto grau de verdade nas ações e ditos pesquisados, mas que se buscou principalmente examinar como certos códigos culturalmente estabelecidos operam na fabricação discursiva das questões focalizadas e dos sujeitos com elas envolvidos. Espero também
ter demonstrado, nas numerosas situações que fiz, que, ao contrário do que ficou registrado no triste episódio motivado por Alain Sokal nos anos 1990, os estudos culturais da ciência não são estudos voltados a atacar e desprestigiar a ciência. É preciso dizer isso com muita ênfase, em alto e bom som, pois esses são tempos em que a ciência está sob suspeição e ataque, no Brasil e em outras partes do mundo, nas quais se reacenderam posições assustadoramente reacionárias. Muito obrigada e desculpem ter feito uma fala tão longa como essa. Nós que agradecemos, professora Maria Lúcia. E uma fala tão enriquecedora e que nos mostra várias possibilidades de levar adiante os estudos culturais da ciência. Então, agora seguimos para o nosso próximo convidado, para a fala do nosso próximo convidado, que é o professor Leandro Bellinazzo. Leandro Bellinazzo é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, onde atua, entre outros cursos, no programa de pós-graduação em Educação. Como ele descreve em seu currículo Lattes, morou por um tempo na Casa da Biologia, mas pegou gosto pelo nomadismo que a educação lhe permite experimentar. Atua na formação docente junto às narrativas escritas e imagéticas embebidas de ficção. Orienta pesquisas que articulam a educação, a arte e a cultura, a partir de perspectivas que flertam com os estudos culturais. Outros dados sobre sua formação e atuação podem ser encontrados no seu currículo Lattes. Seja bem-vindo, professor Dr. Leandro Bellinazzo. Pode dar início à sua fala. Obrigado, Mônica. Boa noite a todos, a todas, professora Maria Lúcia. Vou iniciar, então, fazendo a minha descrição. Eu sou um homem branco, com cabelos curtos castanhos, estou usando um óculos com hastes vermelhas, visto uma camisa polo também vermelha, tenho 50 anos e atrás de mim há uma estante com livros. Eu queria agradecer imensamente a honra de ter sido convidado para participar das jornadas pela professora Marisa Costa, pelo carinho e competência e ajuda e suporte com a apresentação e com todas as questões envolvidas com a jornada da professora Mônica, e com muita honra divido esse espaço e para falar dos estudos culturais da ciência, da educação, com a professora Maria Lúcia Vorte, minha eterna orientadora, tanto de mestrado como de doutorado. Como a professora Maria Lúcia anunciou, eu fiz um recorte para minha fala, escrevi um breve ensaio para focar muito mais nos estudos de laboratório a respeito da ciência, e dentro desses, em um autor específico, que é o Bruno Latour. Eu intitulei o texto como Latour, escritor. Então, eu vou pedir licença também para fazer a leitura desse texto que eu produzi para vocês. E também agradeço a presença de tantos e tantos, aqui alguns nomes e carinhas que são colegas e amigos de tanto tempo, que eu não vou enunciar, porque senão a gente pode esquecer de alguém. Bem, eu conheci os estudos culturais da ciência em meados dos anos 90. Eu tinha 20 e poucos anos, escrevia poesias sofríveis em um caderno pessoalmente customizado com uma estética duvidosa e atuava desde o terceiro ano do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, como professor de Ciências de Biologia na Educação Básica. No momento do meu primeiro encontro com a escrita do Bruno Latour, eu já morava em Porto Alegre, havia pedido demissão no colégio particular em que trabalhava como professor de ciências para, com uma bolsa de estudos do CNPq, cursar o meu mestrado na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi a professora Maria Lúcia Wortmann, minha orientadora,
quem apresentou naquela época aos seus estudantes o livro A Vida de Laboratório, a Produção dos Fatos Científicos, que Bruno Latour escreveu com Steve Vulgar. Um livro, uma leitura que talvez eu possa dizer que tenha mudado a minha vida de professor, de pesquisador, nas áreas da educação ambiental e do ensino de biologia. Eu lembro de falar de forma entusiasmada sobre esse estudo etnográfico da ciência aos meus amigos, às minhas amigas, biólogos lá da USP de Ribeirão, incentivando-os a lê-lo, a conhecer a obra desse sociólogo etnólogo francês, doutor em filosofia, chamado Bruno Latour. Naquela última década do século XX, os seus livros começavam a ser editados no Brasil, né? Eles já circulavam, ao menos na Europa, nos Estados Unidos, há quase 2 décadas. O primeiro a ser editado em nosso país foi a obra intitulada Jamais Fomos Modernos, em 1994. Um livro que oxigenava a crítica aos pressupostos iluministas da modernidade, defendendo a hibridação, a contaminação, a articulação e, portanto, a problematização dos binarismos modernos, balizadores das significações culturais circulantes pelas sociedades, tal como a que separava e ainda separa cultura e natureza. Latour dava a ver as monstruosidades de natureza e cultura criadas ao mesmo tempo que práticas sociais e históricas insistiam na purificação, na separação absoluta entre esses polos. A Vida de Laboratório foi publicada em 1979, tendo sua primeira edição no Brasil em 1997. E por que ele foi um livro tão impactante, tão revolucionário, ao menos para um professor pesquisador em começo de carreira? Acredito que, para além dos assuntos contemplados, das novas perguntas abertas, dos conceitos incomuns operados, dos argumentos tecidos, o impacto também estava relacionado aos seus atos de escrita. Diferentemente, né, do que eu conhecia dos textos derivados de alguns pensadores da ciência, tal como os tecidos por Thomas Kuhn, que a professora Maria Lúcia apresentou anteriormente, que eu tinha estudado minimamente uma disciplina da universidade dedicada à filosofia da ciência, os textos de Bruno Latour traziam frescor, ironia, acidez. E mais, o seu livro, e também o de Steve Vulgar, nos colocava dentro de um laboratório de neuroendocrinologia, tornando o palco de escrutínio de um trabalho etnográfico, de uma antropologia simétrica, não mais interessada em sociedades distantes, tomadas muitas vezes como exóticas, mas na ciência que se processa, se produz ao nosso lado, em um laboratório de uma universidade pública que pode estar a alguns quarteirões aqui da nossa casa. Como salientam Maria Lúcia Wortmann e Alfredo Veiga Neto, no livro que escreveram em 2001, já citado pela professora Maria Lúcia, Latour e Vulgar marcam o laboratório como local onde a ciência acontece. E mais, eles não tomam os produtos da prática científica como algo dado. Atitude que reforçaria a áurea de mistério que paira sobre tal atividade. Latour permitia aos seus leitores enxergar detalhes do que estava acontecendo no dia a dia de um laboratório. E não apenas com as pessoas, como também isso era incrível com os objetos. Em um dos seus livros mais recentes, cujo título é uma pergunta, né, Onde Aterrar, Latour diz que se tornar materialista não implica necessariamente reduzir o mundo a objetos, mas ampliar a lista dos movimentos a levar em conta. Essa vontade, né, de ampliação, de expansão, eu considero como uma aprendizagem importante conquistada pelos estudos dos textos de Latour, mas não só deles, porque as práticas artísticas, literárias, visuais, sonoras, também nos colocam a nos nutrirmos delas, para salientar um termo da Miriam Celeste Martins, em um movimento de expansão de percepções, de entendimentos, de sensações. A vida de laboratório nos nutria de uma certa concretude cotidiana vivida em um laboratório, palco principal, segundo Latour e Vulgar, da construção dos chamados fatos científicos. Latour colocava atenção, volto a frisar, na vida dos objetos que o autor nomeia como actantes. Isso era uma novidade para mim. Não só a atenção aos objetos, mas a consideração destes como agentes imprescindíveis na construção dos fatos científicos, dos conhecimentos científicos.
Como pontuam Lúcia Santaella e Tarcísio Cardoso, a noção de actante em Latour, ela não diz respeito somente, né, aos objetos, mas também aos seres humanos, às legislações, à linguagem, a tudo que se associa, se combina para produzir uma ação social. E o Latour se opõe à noção sociológica clássica de ator social, termo que liga a agência, a atuação, a decisão nos processos de construção dos fatos científicos apenas aos seres humanos, aos que assinam os artigos publicados em revistas com elevada credibilidade. Então a ciência passava a ser vista como criadora de seres, substâncias, organismos, palavras, materialidades diversas que não existiriam sem ela. E a pergunta que se impunha e segue se impondo é como conviver com esses novos seres que só existem pelo trabalho da ciência. E mais recentemente, nesse livro já citado, Onde Aterrado, Latour, ele amplia essa pergunta e coloca a seguinte: o que desejam ou podem outros actantes? Com quem estão dispostos a coabitar? E afirma: os pontos de vida, e não apenas os pontos de vista, multiplicam-se. Os textos da filosofia da ciência que eu havia estudado antes de conhecer Bruno Latour eram, ao meu ver, um pouco mais sisudos. Se vendiam como sérios, como fundamentais, como fundantes, como criadores de um chão, de uma epistemologia a partir da qual poderíamos examinar de forma macroscópica todo e qualquer processo científico. Longe de desconsiderar suas importâncias, né, suas relevâncias na constituição de lentes mais instigantes sobre a ciência, porque atentas às questões sociais e históricas, do que as que eram concebidas, por exemplo, pelo empirismo lógico, catapultadas na primeira metade do século XX pelo Círculo de Viena, como comentado já pela professora Maria Lúcia, estes ainda seguiam sendo textos ordenadores, balizadores, estruturantes, e se imiscuíam na área de ensino de ciências, tornando a epistemologia, e não apenas a de Thomas Kuhn, como outros, juntamente com a psicologia da aprendizagem, derivada dos estudos, sobretudo, do Jean Piaget e do Lev Vygotsky, o terreno mais seguro, mais sólido, mais confiável para se olhar para as práticas pedagógicas relativas ao ensino de ciências. Então, mais do que uma crítica à ciência em si mesma, que jamais foi desconsiderada, relativizada por Latour como atividade imprescindível às sociedades, Bruno Latour e Steven Vogel apresentavam nessa obra inaugural de uma etnografia científica, de uma antropologia simétrica, uma crítica à epistemologia tradicional, ao colocar em primeiro plano em suas análises as condições e os processos microscópicos da produção dos chamados fatos científicos. Na área da educação, a epistemologia da ciência ela desmobilizou na docência, ao menos na pesquisa sobre o ensino de ciências, certo rumor positivista que buscava na verificação factual, sobretudo através de práticas pedagógicas demonstrativas, empíricas ou experimentais, o alicerce de uma ciência universal, única, metódica, definitiva. Por outro lado, os atos de escrita lançados por Latour revolviam todo esse cenário narrativo e epistemológico. Latour puxava a toalha como não se tratava de nenhum número circense de mágica ou de ilusionismo, nada permaneceu intacto sobre a mesa. Ele não oferecia e segue não oferecendo ao ensino qualquer caminho, farol, chão. Aliás, nem mesmo a epistemologia fazia isso, como talvez quisessem pensar alguns pesquisadores na área de ensino. Latour oferecia e oferece, isso sim, desejos de variação, de conexão, de ampliação, de articulação, de cotidiano, de sujeira, de gambiarra, de vida. E toda essa gama de desejos inebriantes pode impactar, isso sim, as práticas pedagógicas criadas por seus leitores. Então, nesse ensaio preparado especialmente para minha fala aqui na Jornada de Estudos Culturais em Educação de 2022, eu apresentarei 2 atos de escrita que eu enxergo em Latour. Há muitos outros, mas eu desejo focar meu recorte em 2 atos vislumbrados em seus textos desde o lançamento desse livro arrebatador chamado A Vida de Laboratório. Aí eu faço um esforço em cada um dos atos, nomeados como humor e espera,
para tecer uma relação entre eles e ao menos uma prática pedagógica criada por mim em parceria com outros colegas e alunos. A presença da escrita de Bruno Latour nas práticas a serem comentadas a seguir, ela não é evidente, muito menos visível. Assim, ela diz respeito ao que salientei no início do texto, que a vida de laboratório mudou a minha vida de leitor, porque desde a sua leitura eu fui me constituindo um outro professor, conforme fui entendendo, achando que estava entendendo os textos do Bruno Latour. Os atos de escrita que eu vejo em Latour são mais do que um estilo singular, um estilo próprio. Eles são inscrições, modos outros de ver, de tecer mundos. E esse ensaio é uma certa investigação, então, da presença de um Latour escritor em mim, no que em certos momentos da minha vida profissional eu fiz dedicado à formação docente. Então vamos ao primeiro, né, ao humor. Nos agradecimentos do livro A Vida de Laboratório, os autores escrevem, abro aspas, ao Instituto Salk, especialmente ao professor Roger Guillemin, cujo desinteresse tornou possível essa pesquisa. Esse humor, essa ironia, nem sempre sutil, percorre o livro e a literatura de Bruno Latour. Logo nas primeiras páginas de A Vida de Laboratório, há transcrições de algumas passagens do caderno de campo de Latour. Nelas encontramos textos que parecem baralhar ficção e realidade. O que parece importar, a meu ver, para um Latour escritor, é o chamamento de atenção do leitor a detalhes que passariam talvez desapercebidos pela leitura se não fosse o humor trazido pelo texto. Latour marca, através de sua escrita irônica, um posicionamento político relativo ao desejo de ampliação dos agentes vistos como atuantes no laboratório. O escritor expande as articulações em rede que vão se tecendo entre diferentes pontos de vida, partícipes na construção dos chamados fatos científicos. E há, nesse livro arrebatador, passagens hilárias, como quando Latour descreve um momento em que alguns actantes do laboratório vão sendo apresentados a um grupo de visitantes. Evidentemente que ficamos sem saber se tal cena efetivamente ocorreu, mas isso pouco ou nada importa. As significações e as sensações que se instituem sutilmente nesse modo de escrita é que são relevantes. Aí abro aspas para citar essa passagem do Latour. Aqui está nosso cromatógrafo de alta pressão, aqui o nosso filósofo residente, lá o nosso espectrômetro de massa. Muitos leitores, tal como eu, devem ter caído na risada lendo isso. Nesse singelo ato de escrita, Latour chama a nossa atenção para um dos principais argumentos que o pensador defende ao longo de seus muitos trabalhos, a necessidade de expor, de multiplicar as tramas, os híbridos entre ciência, economia, técnica, ficção, entre humanos e não humanos, entre cultura e natureza. Em Jamais Fomos Modernos, Latour sugere que o meio de transporte de sua escrita é a noção de tradução de rede, mais flexível que a noção de sistema, mais histórica que a de estrutura, mais empírica que a de complexidade. A rede é o fio de ariagem dessas histórias confusas. E pegando esse gancho, daí eu fiz a seguinte pergunta. Como criar confusão em práticas pedagógicas relativas à ciência? Como convidar outros actantes que habitam um laboratório científico a brincarem conosco, a se imaginarem, por exemplo, viajando, se tornando outros? E essas foram algumas das perguntas que nos mobilizaram, Aline Krelin e eu, ao montarmos aulas para estudantes de pedagogia da UFSC sobre os objetos da ciência. A gente fez esse trabalho em 2014, em uma disciplina focada em discutir metodologias de ensino de ciências para séries iniciais e para a educação infantil. Elegemos um laboratório de bioquímica da UFSC para visitarmos com as estudantes. Isso porque se trata de um laboratório repleto de vidrarias esquisitas, de máquinas estranhas, que as alunas tinham pouca ou nenhuma familiaridade. Fomos recebidos com muita gentileza por uma cientista que nos apresentou os espaços, os objetos, as pessoas, e nos contou um pouco sobre as pesquisas que vinham sendo realizadas no laboratório. A tarefa que solicitamos às pedagogas em formação era simplesmente prestar atenção a tudo que era dito
e durante a visita escolher um objeto do laboratório e fotografá-lo com seus celulares. Em sala de aula, a partir das fotografias, solicitamos que os objetos fossem primeiramente desenhados, tal como se apresentavam na imagem. Acho que aí tem algumas sendo projetadas, né? Depois, as alunas poderiam intervir imaginativamente nos desenhos, fazendo com que cada objeto se tornasse outra coisa. Então, nessa brincadeira, uma pipeta se transformou numa bailarina, uma lupa em uma raquete de tênis, uma centrífuga em um suporte de galão de água. E como nós escrevemos, né, no ensaio que se derivou dessa proposição, abro aspas para citar a gente mesmo, né? Acreditamos que em nossas experimentações com os alunos, os objetos das ciências foram transformados em utensílios, em poesia. E nesse movimento, arte, ciência, imaginação e ensino se encontraram, se hibridizaram efetiva e afetivamente. Aí tem a bailarina, né, da pipeta. Agora vou passar então para o segundo ato de escrita, né, que eu selecionei. Depois do humor, o segundo ato eu chamei de espera. E eu comecei aqui fazendo referência a 2 livros de literatura, que estão aí também projetados, né? Então, vamos lá, espera. No Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, o protagonista é levado a uma fortificação militar e nela ele passa a vida inteira aguardando uma invasão que nunca acontece. Nesse movimento ininterrupto de espera, o protagonista vai adquirindo os hábitos do lugar. Abro aspas para citar uma passagem, né, do livro. Pouco a pouco ele aprende as regras, os modos de falar, as manias dos superiores, a topografia dos redutos, os postos das sentinelas, os recantos onde não soprava o vento, a linguagem dos clarins. Talvez eu possa argumentar, a partir desse romance, que pela espera um lugar vai se mostrando em detalhes. Foi esperando, enquanto dele nada se esperava, que Bruno Latour pôde perceber e sentir os hábitos forjados no cotidiano de um laboratório científico e, ao mesmo tempo, colocá-los em questão. Esperar, mas intuir o momento de pôr um fim nessa espera, algo que Giovanni Drogo, protagonista do romance, ele não conseguiu fazer. Ele foi tragado pelos hábitos do lugar e, de repente, só se viu esperando, sem mais nenhum estranhamento, sem força para novas perguntas, sem poder nada escrever. Já numa outra deliciosa novela, confundida com ensaio sobre a espera, Enrico Villa-Matas, nesse livro chamado Perder Teorias, narra a viagem de um narrador, protagonista, professor espanhol a Lyon, cidade francesa onde ele ministraria uma conferência em um importante evento acadêmico. Ao chegar no aeroporto, ninguém o aguardava. No hotel, nenhum recado. E o narrador se acomoda, então, em seu quarto, à espera de que alguém o procurasse. Lhe trouxesse notícias sobre o evento para o qual havia sido convidado. Ali, no tempo da espera, ele escreve uma teoria sobre a ficção, sobre o romance. E diz como se traduzisse os atos de Bruno Latour, os atos de escrita de Bruno Latour, que para ele só se pode escrever a partir da incerteza. É ela que permite ao escritor seguir adiante escrevendo, se divertindo e ao mesmo tempo se intrigando. Pelo contrário, se tivesse tudo claro desde o princípio, provavelmente não teria escrito o livro. Se Latour soubesse o que desejava escrever sobre o laboratório que investigava, se conhecesse de antemão o que lá encontraria, talvez não escrevesse A Vida de Laboratório. E como diz Villa-Matas, abro aspas, né? Não se começa uma escrita tendo algo para escrever, então se escreve. É o processo de escrever, propriamente dito, que permite ao escritor descobrir o que quer dizer. O tempo de uma espera, parece defender Villa-Matas, para tentar pôr um fim nela, se escreve o que nem mesmo o próprio autor imaginava. Em 2017, eu assumi, em parceria com outra colega, a coordenação do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, né, aqui dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas da UFSC. E não sabia muito bem, né, o que me esperava, nem o que aconteceria com o trabalho que desenvolveríamos. Mas, enfim, não é sobre o meu envolvimento com o programa que eu quero comentar aqui, sim sobre um trabalho específico, um dos trabalhos, né, a gente fez mais de um, né, fizemos vários trabalhos,
que fizemos em uma escola pública aqui de Florianópolis, no qual um tempo de espera foi vital para que a gente pudesse escrever alguma coisa. A escola queria que realizássemos um trabalho sobre o lixo. E nós topamos, né? Montamos algumas práticas pedagógicas um pouco inusitadas, talvez, sobre essa temática. Começamos fotografando, né, os descartes encontrados pelo pátio da escola. Copos plásticos, uma geladeira enferrujada, sem porta, cadeiras quebradas, latas, papéis de bala. Imaginamos a vida desses habitantes antes de estarem ali, aparentemente sem vida, sem lar. E escrevemos, aí nós, participantes do PIBID, né, eu, a minha outra colega, os alunos e as alunas, narrativas como se os próprios objetos, os próprios descartes, estivessem nos contando algo das suas vidas. E aí a gente montou uma exposição na escola, uma mostra com as fotos e as narrativas. E abrimos espaço para que os estudantes da escola escrevessem, nos dissessem palavras que para eles significava lixo. Bem, a nossa pergunta era quais seriam, né, os efeitos das imagens dos textos narrativos que fizemos, expostos na escola, na escrita desses estudantes. Essa era uma das perguntas, né, que nos mobilizava. Montamos a exposição em um lugar de passagem, um corredor que leva às salas de aula e esperamos pelas palavras dos alunos. E o que nos chegou dos espectadores da exposição nos surpreendeu. Pelos xingamentos, pelas pichações, pelos deboches, pelo lixo ter sido associado a si mesmo, a colegas, a professores, a própria escola. E o que fazer, né, então, com essas palavras, com essas grafias tão negativas e surpreendentes? A gente resolveu criar novas imagens, essas que estão sendo projetadas, em uma série de colagens, com trechos das nossas narrativas e também das grafias, das palavras, das pichações dos estudantes. E montamos uma nova exposição na escola, agora com essas imagens, textos criados e também construímos outras práticas pedagógicas que não cabe aqui esmiuçar, né? O que eu gostaria de salientar, isso sim, que a abertura em uma prática pedagógica de um tempo de espera pela palavra do outro pode nos tirar o chão, nos desconcertar e, ao mesmo tempo, nos colocar em uma ação criativa, mobilizadora de uma escrita até então impensada. Se não tivéssemos esperado pelas palavras dos estudantes, a gente não teria, quem sabe, produzido essas novas imagens e as publicado em uma revista de divulgação científica. E agora eu já vou encerrando, então. Latour adentrou o espaço de um laboratório e, com seu caderno e seu lápis em mãos, esperou, esperou e esperou. E por dentro dessa espera, depois de vivê-la por um tempo impreciso e necessário, se sentindo de repente demasiadamente dentro dos hábitos do lugar, se esforçou por colocar um fim nela. E um certo dia, Bruno Latour disse até logo. Era um dia ensolarado de outono, convidativo para uma caminhada. Agradeceu por deixarem ele conviver, por um tempo longo, com os muito habitantes que viviam no laboratório. Se fez invisível e os cientistas agradeceram a ele por isso. Talvez tenha dado um abraço em alguém, em algo. Bruno Latour juntou seus rascunhos, seus rabiscos, suas anotações, sua escova de dentes, suas coisas. Ele tinha conquistado um espaço no armário do laboratório só para ele. Precisou esvaziá-lo. Depois de um tempo, conversou com seu colega, Steve Vogler, e juntos decidiram escrever um livro sobre esse tempo de espera. Um livro que jamais imaginaram que um dia escreveriam. É isso, gente. Obrigado. Nós que agradecemos. Que fala inspiradora. Nos faz pensar sobre várias questões aí, nos remeter às nossas pesquisas também. Então, agora é o momento mais esperado, né? Dos participantes aqui que vão poder fazer suas perguntas. Então, a gente está abrindo essa possibilidade para aproveitarmos aqui a presença tão ilustre do professor Leandro e da professora Maria Lúcia, para poder esclarecer nossas dúvidas. Caso alguém queira abrir o microfone para falar, seria ótimo. Caso queira registrar no chat, também o chat já está aberto.
Boa noite, meu nome é Maria Luísa, sou aluna especial do doutorado da URGS, né? E eu adorei a última fala do professor Leandro, como vocês conseguiram sair, criar uma possibilidade de outra pelas respostas que os alunos te deram, né? Porque eu já participei de uma dinâmica, eu trabalho no Instituto Federal, e realmente, esse tipo, você vai com uma expectativa enorme, aí você lixo, o professor, o fulano, não sei o quê, e resposta que você não estava esperando que ia aparecer, né? E, e de ver, eu achei incrível a publicação de vocês, né, que eu pude ler, né, como leitura prévia do encontro de hoje, e eu não sabia esse outro detalhe, né, do que tinha sido a resposta anterior, só a exposição. E então eu fiquei muito impressionada com essa possibilidade que vocês tiveram de poder trabalhar de outra maneira com essas respostas. Eu tenho tido um pouco de dificuldade no Instituto Federal, eu faço orientação de PIBIC, né, e a participação dos alunos do ensino médio tem sido muito difícil para mim, né? Eu tento fazer as coisas, eles não aparecem. Você faz as perguntas, eles respondem com ironia, ou então não querem responder, né? Então, ver isso me dá brechas de pensar possibilidades outras, de trabalhar com esses alunos, né? Porque eu tenho uma visão dos alunos como se eles fossem iguais a mim, e a minha orientanda que é idêntica, o mesmo estilo. E de ver que existe uma resistência, um certo até deboche, né? Às vezes é um pouco chato, assim, né? Que eu tô tentando trabalhar isso, que eu criava muitas expectativas e elas não eram atendidas, e poder lidar com o que eu encontro, né? Com essa, aprender a pensar outras formas diante disso. Então eu achei, assim, muito legal a forma que vocês lidaram com as respostas. Era isso. Obrigada. Queres comentar, professor Leandro? Não, eu agradeço, Maria Luísa, pelo seu comentário. E a escola queria que a gente desse uma lição nos estudantes, né? Mas a gente preferiu fazer outras coisas. Mas é isso, assim, muito agradecido pelo comentário que você fez. E sim, é muito difícil, né, fazer trabalhos que conectem, né, cada vez mais, assim, alunos das escolas, mas eu diria assim que sempre que a gente se conecta com dois, três já é uma multidão. Então eu já fico sempre feliz quando tem conexões com dois, três, quatro, cinco, já tá de bom tamanho. Vivi, tu gostaria de falar? Ah, é o Edivaldo primeiro. Edivaldo, pode abrir o microfone e depois a Viviane. Boa noite, professores, boa noite, colegas. É muito importante esses momentos de partilha, porque a gente percebe que o problema ele existe em vários endereços, né? E quando os professores falam dessa inquietação, desses resultados que muitas vezes saem de forma inesperada, também eu vejo que é um ponto positivo para a nossa experiência acadêmica, sobretudo docente, porque os resultados, eles também nos trazem elementos que fortalecem a aprendizagem do estudante. E esse ponto marcante que o professor falou, dessas atividades que os alunos fizeram de uma forma diferenciada, vou usar esse termo, e que eles se apropriaram disso para dar uma devolutiva, tentando enfatizar ainda essa questão da aprendizagem, né, quando a direção ainda insiste em dizer que a ideia inicial seria puni-los, eu vejo que esse é um recurso apropriado e diferenciado. Eles conseguiram dar a volta por cima no sentido de mostrar para os alunos que este não era o caminho. E é tão bacana perceber essa percepção dos professores, dos profissionais da educação, quando lutam ainda para resgatar essa aprendizagem significativa. E essa fala me chamou muito a atenção justamente por isso, para que a gente não entregue os pontos e não esmoreça diante das dificuldades dos alunos.
E esta noite, tanto a fala da professora Maria Lúcia quanto do professor Leandro me inquietaram bastante na busca de pesquisa, porque eu gosto muito da pesquisa, mas eu gosto muito de estar a campo também observando esses movimentos. Eu fui estagiário quando eu fazia a licenciatura do PIBID, e a gente percebia como a escola acontece de uma forma um pouco distante do que muitas vezes a gente vem discutindo, né? E que a gente precisa estar inserido nela para entender esse contexto, além dos muros. Então, eu quero parabenizar pela fala dos professores, muito riquíssima. Dizer que é um prazer imenso participar, porque realmente isso vem a nos mostrar o quão a gente precisa ainda estudar, discutir, envolver professores, sair da zona de conforto para essa aprendizagem significativa que a gente tanto almeja. Obrigado. Seguimos e depois, já que agora a gente tem mais inscritos, e depois vocês comentam, pode ser? Então tá, Ive. Parabenizar a excelente fala da professora Maria Lúcia, do professor Leandro. Gostei muito, muito de escutar vocês. Eu tenho essa edição, né, dos Estudos Culturais da Ciência, desse livro, escrito pela professora Maria Lúcia e pelo professor Alfredo, está aqui. Estou torcendo pela próxima edição, para o pessoal também ter acesso. E queria comentar aqui a partir de um ponto, né, que os dois trouxeram, e relacionar com uma frase de um livro que me é muito caro, que eu me acompanha desde o mestrado, que é uma frase, uma discussão lá do Em Defesa da Sociedade, do Michel Foucault, em que ele faz, né, no primeiro capítulo, toda uma discussão sobre o Estatuto de Ciência. E, entre outras discussões, ele traz o seguinte trecho, assim, bem pequenininho. Não é necessário, ele traz uma questão. Não é necessário primeiro levantar a questão, se interrogar sobre a ambição de poder que a pretensão de ser uma ciência traz consigo? Esse questionamento que ele traz, que me acompanha essas discussões desde o mestrado e que eu sempre, ao longo desses anos, eu trago esse questionamento, né, da ambição de poder, de querer se fazer uma ciência. E digo isso sabendo que a psicologia, que a pedagogia, entre outras áreas de conhecimento, muitas vezes mostram os embates internos para tentar ser vista como uma ciência por causa justamente desse estatuto de poder de algo ser colocado como científico. E daí gostei muito de pensar, daí fiquei pensando nisso e fiquei pensando nessas fraturas, né, que o professor Leandro consegue fazer nas aulas, nas pesquisas, nas orientações, que eu acompanho ele também há bastante tempo pelas redes sociais, pelas publicações, que é mostrar essas fraturas, essa fluidez da ciência ao dialogar com os diferentes contextos, que é algo tão importante para os estudos culturais, e, ao mesmo tempo, né, mostrar o quanto a ciência não é só aquela ideia de ciência dura que muitas vezes a gente carrega com a gente, mas a ciência em diálogo com a literatura, com a arte, com outras áreas de conhecimento. Acho isso muito interessante, isso faz pensar o quanto recontextualizar realmente esse conceito de ciência coloca em choque esse status de verdade, né? Que tem muito a ver com essa noção que a professora Maria Lúcia também trouxe. Essa noção de que, dentro dos estudos culturais da ciência, a ideia de verdade, da realidade, são vistas como construções específicas de um espaço-tempo, essas noções de construção e de fabricação e de invenção e não de descoberta, que ela mapeou tão bem, nos trouxe aqui, o quanto realmente repensar os termos, os conceitos, realmente ajudam a gente a pensar nessa articulação da ciência com outras áreas e o quanto isso talvez ajude a tirar essa pretensão, né, que vem ao longo desse termo, né, da ciência. E só para finalizar, queria perguntar, talvez, para a gente poder, nós que não somos exatamente das áreas das ciências mais duras, por exemplo, a gente está tentando construir um lugar sendo das humanidades, mas também se vendo como cientistas, de certo modo, talvez como colocar na nossa agenda, como colocar nas nossas ações cotidianas
uma defesa necessária da ciência, porque a professora Maria Lúcia também nos trouxe, né, o quanto a gente vive num momento muito difícil e complexo em relação a isso, devido ao conservadorismo, mas devido a várias questões políticas que a gente está enfrentando, de crítica à ciência, e como fazer uma certa defesa da ciência a partir dos estudos culturais da ciência, sabendo que tipo de olhar para a ciência realmente a gente está construindo para a gente. Eu preciso ainda construir esse meu lugar, eu acho. Eu vou sair daqui querendo reler realmente, depois assistir vocês no YouTube de novo, para poder pensar que relação realmente com a ciência, para que a gente não possa nem ceder a essa pretensão, né, de algo científico, conforme a questão do Estatuto de Poder que traz Foucault, mas realmente a gente construir uma outra relação, vendo e fazendo essas associações com as metáforas da vida, com essa questão de entender a própria ciência como uma invenção. Não sei se são exatamente perguntas, mas eu fiquei com vontade realmente de estudar mais sobre isso e de ouvir e de reler os textos de vocês. Parabéns, uma noite maravilhosa com vocês. Vivi, eu não consigo abrir aqui a lista, eu vi que tinha um outro participante inscrito. Não sei se tu consegue abrir a lista. Eu vejo aqui, na mão levantada, eu estou vendo o Edivaldo Lubavin, e pode tinha uma outra pessoa que acho que deve ter caído. Qualquer coisa pode... Ah, tá. Então tá. Então vamos aproveitar, Leandro e Maria Lúcia, se quiserem comentar essas duas falas. Bom, não sei se o que eu gostaria de dizer de novo, Viviane, eu acho assim, esse pensamento positivista, essa ideia de que existem caminhos muito bem delineados para chegar ao saber, na verdade, acabaram fazendo uma sacralização, eu diria, né, destas formas de pensar. Quer dizer, né, eu acho que o ponto, né, crucial dessa discussão é exatamente não transformar aquelas ideias, não é, que nós estamos propugnando, que estamos trazendo, as questões que estamos levantando, as próprias estratégias investigativas que estamos usando, né, não consagrá-las, não elevá-las a um patamar que é esse patamar da sacralização, né? Eu tenho visto nessa minha longa história de professora, né, antiga, né, como as teorizações elas são sacralizadas, né? Eu acho que esse é um ponto sobre o qual nós precisamos efetivamente nos deter, quer dizer, né? Como se chega a uma fanatização, em alguns casos, não é, pelo uso de certo tipo de explicação, quer dizer, não se atribui, né, a esta teorização, a esse estatuto, né, que a gente estava comentando antes, não é? Um meio que se cria, que nos auxilia, né? Mas que não é único, que é múltiplo, que exige um transitar em áreas diferentes de conhecimento, que exige diferentes aportes, que exige um questionar a própria teorização que se faz, né? Que esse é o aprendizado maior que eu acho que eu tive com os estudos culturais, essa ideia de colocar em questão, né, aquilo mesmo que se está fazendo, né? Desse jeito, eu acho que a gente escapa da questão da fanatização por uma teoria e da sacralização da teoria. Quer dizer, que eu acho que são dois grandes problemas que no mundo acadêmico nós vivemos. Não sei se o Leandro quer comentar alguma coisa a respeito disso. Eu acho que eu só tendo a concordar, eu acho perfeito assim, isso que disseste, Maria Lúcia. Porque o pior, talvez, cenário seria a gente assistir uma contraofensiva, né, da ciência em sedimentar, em levantar o estandarte da verdade, né, em nome de uma resposta aos ataques que vem sofrendo, né, e não se pensar na potencialidade dos efeitos da ciência nas vidas cotidianas, que talvez fosse uma resposta muito mais interessante, né, muito mais suja, talvez, né, a importância desses efeitos da ciência nesses cruzamentos com as nossas vidas, assim.
talvez isso seja também operar fora da sacralização, talvez, né? Fora do fanatismo. Porque nós não podemos cair no mesmo tipo de argumentação, né? Não podemos nos contrapor ao fanatismo, né? Fanatizando a teorização que trazemos, não é? Não podemos entrar no mesmo registro, né? O registro tem que ser um registro que, de alguma forma, mostre a importância, né, das conexões que estão sendo feitas, das explicações que estão sendo trazidas, né, dos efeitos, como tu disseste, né, que essas explicações, que essas produções e as próprias produções materiais, e a gente vai pensar assim, o próprio efeito que a produção da vacina teve, né, num determinado momento da vida e do grande problema que vivemos durante essa pandemia. Quer dizer, então, é desse modo que eu acho que se mostra, não é, a importância da ciência, né? Olhando para os efeitos que ela tem, não sacralizando os métodos, não sacralizando as teorizações, né? Não podemos atuar no mesmo registro dos fanáticos. Realmente. Temos eu não sei se ele caiu de novo, o Lucas Brum tinha se inscrito. Lucas está online. Temos também... Olá, boa noite. Certo. Deixa eu ligar minha câmera aqui, eu acho. Né? Eu Depois a professora Marisa pode falar também, e a gente tem uma pergunta no chat. A minha pergunta é a professora Maria Lúcia. E assim, eu tenho acompanhado alguns estudos recentes, né, aqui tem vários teóricos e teóricas do campo dos estudos culturais, e eu estudo uma vertente assim que nasce nos estudos culturais, que é os estudos da cultura visual, né? Então, a cultura visual, ela nasce dentro do campo dos estudos culturais, que é um dos tentáculos, né? Eu gosto de pensar dos estudos culturais, que vai dar as suas análises, as suas ênfases sobre as visualidades, né? Sobre os processos de ver e ser visto, como eu me vejo nas representações. E assim, eu tenho pensado muito, principalmente nessa última virada agora dessa última década, né? E a minha pergunta vai ao encontro em que medida, quais são os caminhos de pesquisas e investigações que a gente caminha agora nessa virada de década, tendo em vista que os novos modos operantes e tecnologias, dispositivos, pedagogias, né, têm se dado, né? Então, assim, a gente vê uma mudança muito drástica de 20 anos para cá, né? Então, assim, sobre esses novos processos, então, como os estudos culturais têm visto e como vocês têm visto esses processos investigativos nessa próxima década, né? Então, assim, e é muito constante, por exemplo, eu tenho visto poucas pesquisas, por exemplo, e tem me instigado, me mexido bastante, assim que eu vejo na escola, e eu trabalho com educação infantil até as séries iniciais, os TikTokers, os digitais influencers, sabe? Isso tem sido muito forte dentro da escola, assim, sabe? Eu vejo crianças de pré-A, alunos de 4 anos que eu tenho na sala de aula, dizendo senta, senta. Então, para mim, isso é muito forte. Então, eu gostaria de assim, saber, assim, de compartilhar quais são os caminhos emergentes e contundentes que os estudos culturais nos levam a pensar esses novos processos e oscilações e pedagogias, enfim, dispositivos e materiais simbólicos que estão atuantes na cultura. Obrigado. Bom, primeira coisa que eu te diria é que talvez não haja um único caminho, né, Lucas? Né? A cada uma das investigações que a gente faz, existem vários colegas que têm essa inspiração nos estudos culturais, que têm entrado por essas discussões nos blogs, que têm entrado por essas discussões que acontecem em Facebook, que acontecem no próprio TikTok, enfim, que não há uma única forma de ingressar nesses novos modos, não é, de produção de saberes, não é, tão voláteis, né,
essa volatilidade ela é extremamente difícil, quer dizer, nós não poderíamos nunca pensar que nós conseguiríamos capturar essa volatilidade, né? Existem muitas formas de tentar, inclusive, capturar alguns momentos e se fixar em alguns momentos dessas inúmeras discussões que se estabelecem nesses novos meios de comunicação, né? Tão importantes e tão constituidores de sujeitos, tão potentes que são na constituição de sujeitos, né? Assustadoramente potentes, eu te diria, não é? Porque envolvem e novelam os sujeitos, não é? Nessas discussões, nessas práticas, nessas formas de pensar que vão se diversificando, disseminando dentro dessas instâncias. Não há uma forma só, eu te diria, né? Tem vários estudos, tem um pessoal lá na UBRA, eu acho que o Edgar Kirchhoff, que vai vir conversar com vocês mais adiante, junto com a professora Rosa Maria Silveira, né? Ele tem adentrado muito nessa questão das redes, né? Enfim, o Zago, que foi nosso colega também lá na UBRA, também adentrou assim, bastante nessa questão da discussão das redes, tanto em trabalhos que ele fez, como trabalhos que ele mesmo orientou, né? Pegando algumas temáticas, né, que circulam mais. Outros colegas também estão nessa direção, acho que podemos dizer a Carla Saraiva, o Moisés está trabalhando nessa direção, né, no sentido de olhar para essas redes, o que está acontecendo, né? Darlise, né, está trabalhando com questões que dizem respeito a como se processa essa questão, né, do ensino nas fases mais iniciais, quer dizer, então não existe uma metodologia, nós dissemos isso o tempo inteiro, né? Não existe uma única metodologia, existem modos que vamos tentando, né, conhecer, é preciso conhecer o funcionamento dessas redes, né? É preciso adentrar no conhecimento dessas redes, né? Na forma como essas redes se institucionalizam, né? Também como potentes agentes, não é? De produção de uma série de ações e de saberes, né? Quer dizer, eles têm uma dinâmica própria, essas redes, né? E a gente precisa adentrar nelas, precisa conhecer muito, mas não existe uma metodologia, tá? De novo, eu repito isso, que te garanta como é que tu vais fazer isso. Tu precisas estar atento, essa eu acho que é uma recomendação que eu te faria, às muitas coisas que por lá circulam, né? Às muitas estratégias, às muitos artifícios, né, que estão em ação nessas redes. Estar atento e colocá-las em articulação, né? Eu acho que é esse um dos caminhos de fazer. E tu vais precisar lidar, né, necessariamente com uma multiplicidade de saberes que te vem de N campos de saber. Professora Marisa, e aí já aproveitando só um minuto antes, professora, tem uma pergunta no chat que eu acho que dá para depois os palestrantes incluírem na resposta, que tem relação também com o que acabaram de falar, que é se a gente pode considerar a cultura como um dispositivo de poder, da Cláudia Nunes. Marisa. Não, eu fiquei pensando aqui ao ouvir vocês e ao ouvir essas discussões que estão acontecendo, que momento difícil nós vivemos, né? Quando a gente pensa nessas discussões sobre a ciência, né? Como se as nossas trajetórias e os nossos movimentos ocorressem como se estivéssemos sobre um fio de navalha, né? Eu acho essa metáfora bem apropriada, porque sobre ele a gente precisa se equilibrar, porque com muita sensibilidade, eu acho, com muita competência, e sempre temos um risco, né, como pesquisadores, porque nós precisamos fazer, ao mesmo tempo, a crítica a essa sacralização, mas não podemos, de jeito nenhum, arriscar a desqualificação ou a desvalorização da ciência, né?
Então, é desafiador, principalmente para pesquisadores dos estudos culturais que trabalham justamente sobre esse fio da navalha, né? Tentando o cuidado, eu acho, nas escritas, na forma como nós lidamos, construímos e lidamos com os nossos objetos de estudo, é impressionante, né? Eu fico pensando assim, como é mais difícil, está sendo mais difícil agora do que eu acho que foi quando nós iniciamos com esses trabalhos, né? Porque parece que havia um terreno fértil, né, para essas discussões, e hoje a coisa está assim, numa tensão muito grande. Então, era só esse comentário que eu queria fazer, que foi me suscitado, assim, tanto pela exposição, como pelas perguntas, como pela experiência que o próprio Leandro mostrou para nós, né? Porque, inclusive, eu acho que a condição em que nós vivemos hoje e aquela a sugestão, né, aquela ideia do Stuart Hall, que nós temos que escutar os contextos, partir dos contextos, né, está nos mostrando muitas coisas. O tipo de reação dos alunos a essa exposição é uma coisa para pensar muito, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente não viveu, pelo menos tão intensamente em outros tempos, né? Mas que também é resultado dessa possibilidade de assumir posições, de falar, de se expressar, de dizer o que pensa, né? Então, realmente nós estamos no fio da navalha. Era só isso que eu queria comentar. Andando na corda bamba, né, Marisa? Mais ou menos, é isso mesmo. Cuidando para não cair, ou cuidando para não se cortar, e para não machucar ninguém em volta, e para não jogar a criança fora com a água do banho, né? Bem essas coisas. Impressionante mesmo. Isso Obrigada. é perfeito, Marisa. Vocês podem, se vocês quiserem comentar, Maria Lúcia, Leandro, mais alguma coisa, e também sobre a questão que estava no chat, se a gente pode considerar a cultura como uma forma de poder. Eu poderia comentar rapidamente a partir da fala da Marisa, assim, que tem nesse movimento de tensão que nós vivemos com relação às narratividades a respeito em torno da ciência, que se torna, né, um campo sensível, eu acho, né, de luta e de contestação no contemporâneo, assim, esse lugar que talvez algumas colegas nos olhem ou olhem os praticantes dos estruturais como agentes que atuem ou que atuam na colaboração da relativização da ciência, quando me parece o avesso, o inverso dessa questão, né? Talvez esses estudos que mostram a possibilidade de sair dos lugares de fixação dos entendimentos, das significações, né? Esses estudos nos permitem se deslocar. Então, acho que essas teorias moventes, viajeiras, navegantes que os estudos culturais nos oferecem, nos auxiliam, acho, nesse lugar de colocar em jogo esses tensionamentos. Ao contrário, talvez, de posicionamentos que vejam nesses estudos qualquer ênfase de desimportância da ciência. Então, eu acho que nós vivemos um campo de luta de várias frentes, inclusive internamente, né, entre as discursividades que estão juntos, de um certo modo, defendendo as narrativas e os efeitos da ciência no mundo contemporâneo. Então, é muito difícil tudo isso. Sim. E muito cansativo, eu diria também. Bom, sobre a pergunta, eu gostaria de lembrar que uma das definições que são dadas sobre cultura é que ela é uma instância, né, de lutas por produção do significado, né? Eu acho que essa definição ela encerra, né, com bastante clareza, né, uma resposta, ou ela traz uma resposta para a pergunta que está sendo feita, não é? Como a cultura é um campo de lutas, né, um campo
permanente de lutas, né? E o que está em luta exatamente são esses significados múltiplos, proliferantes, né? Que nós estamos apontando aqui. Quer dizer, há uma proliferação de significados, há uma proliferação de instâncias, né? Há uma proliferação enlouquecedora de artefatos com os quais nós lidamos, né? Com os quais nós convivemos o tempo inteiro, né? Em todas as instâncias, há essa produção de significados que estão constantemente em contraposição. Quer dizer, né? Nós não estamos pensando aqui nunca, né, na possibilidade de chegarmos a uma versão consensual, não é? Acerca do que seja ciência, do que seja o conhecimento científico, né? Esse transitar nessas instâncias culturais, ao contrário, elas só aumentam, né? Elas fazem proliferar esses significados aos quais a ciência se cola em diferentes lugares, em diferentes instâncias, em diferentes artefatos. Né? E o que nós estamos fazendo é tentando lidar, de alguma forma, com isso, e com a produção discursiva que se vai fazendo sobre a ciência em todas essas instâncias e artefatos. Né? Acho que vai nessa mesma direção, né, que o Leandro estava comentando antes. Né? Cláudia, pode abrir o microfone. Oi, boa noite. Aproveitando a fala, né, dos colegas, o meu campo de pesquisa é a cultura, né, em especial a cultura afro e indígena. E a gente verifica agora que a cultura também virou mercado, né, é peça mercadológica. E hoje os artefatos, eles estão ganhando essa propriedade de mercado. E nisso acaba também ganhando uma apropriação dos bens desses artefatos no sentido simbólico, né? Por exemplo, um cocá hoje na indústria da moda é visto como um adereço desprovido do significado ali que os indígenas dão a esse cocá, que é um símbolo de luta, né, de contestação. Ali é usado quando você vai, hoje, no contemporâneo, reivindicar alguma situação, principalmente dentro das questões territoriais. E a minha pergunta hoje é: a cultura, ela sempre foi considerada um produto mercadológico desde a época da colonização, né? E hoje a gente traz isso como se fosse uma grande novidade, e nunca foi uma grande novidade, sempre foi vista dessa forma, né? Quando a senhora fala, quando a professora Lúcia fala, né, que esses artefatos vão, né, em constante, sofre constante ressignificação, aí vou colocar entre aspas, né? E onde fica o poder simbólico desses artefatos para os povos originários? Né? Outra situação é a que ponto nós desconhecemos esses povos originários, o significado desses artefatos, e vamos pela indústria da moda, como o Lucas falou, né? Que uma criança de 4 anos hoje canta Senta, Senta, e isso vai passado pela mídia, né, como como é que eu posso falar, pela corrente feminista, como uma coisa de empoderamento, principalmente para a questão das mulheres, né? E eu me questiono até que ponto é um empoderamento dançando uma música que toma a mulher como objeto. Eu fico extremamente preocupada, né? A que ponto a mídia vai influenciando e vai fazendo com que isso chegue à escola e seja tão difícil a gente, como professor, trabalhar isso como um não empoderamento. Tal forte é essa apropriação cultural, esse poder da mídia dentro do espaço escolar.
É só. Vou pedir para Maria Lúcia e o Leandro, se quiserem comentar algo, que sejam breves, porque já chegamos, passou rápido, né? Já chegamos às 21 horas, a gente precisa ainda fazer uma fala final. Leandro, queres comentar? Então, a Cláudia trouxe inúmeras questões que a gente poderia ficar mais uma outra sessão discutindo, né? Que são muitas, assim, né? Então, tem muitos aspectos, assim, que são levantados por ela. Eu diria, talvez, uma questão, assim, que talvez pudesse pensar a partir das coisas que ela vinha dizendo, né? Que os próprios povos originários, as culturas indígenas, as circulações dos significados, elas também se movimentam, né? A gente tende a achar que são apenas as nossas que entram em movimentação, em mudança, mas elas também, me parecem, podem ser pensadas também como modificando, moventes o tempo todo, né? Então, as próprias significações mais originárias talvez mudem ou se coloquem em relações com outras questões ao longo dos tempos, né? E a gente poderia aí abrir uma pauta de pesquisa instigante a respeito disso, dessas movências de significações que são consideradas próprias de outras culturas, das culturas dos povos originários. Aí tem outros pesquisadores muito mais indicados do que eu para tocarem nesses assuntos, como a Yara Boni, entre outros, né? E as questões dos atravessamentos do mercado, assim, pensando um pouco alto sobre isso, eu diria que talvez não é sempre assim, talvez, né, em todas as questões. Talvez a gente pudesse pensar a partir da Revolução Industrial, a partir do advento de uma sociedade de consumo, tem alguns atravessamentos mais fortes e variados a respeito do mercado em relação aos vários tempos. Em outros tempos, me parece que esse conceito de mercado talvez não seja apropriado para olhar para outros tempos. Então, acho que são perguntas que a gente tem que se fazendo, né, para olhar determinadas práticas culturais em determinados tempos históricos. Perfeita resposta. Então, agradeço novamente a participação do professor Leandro, da professora Maria Lúcia, a participação de todos vocês. Também aproveito para lembrar que o formulário de avaliação que estava disponível, que ainda está no chat, vai ficar aberto até às 23 horas e 59 minutos de hoje, para que vocês possam fazer a comprovação da presença. E também reforçar que esta primeira etapa das jornadas de estudos culturais e educação, que vai acontecer agora, né, que está acontecendo no primeiro semestre desse ano, ela conta com 3 encontros. O primeiro já aconteceu e já está com a gravação disponível. Vivi, até se tu conseguir colocar para nós o endereço ali da gravação, para quem perdeu, já pode assistir. E também o encontro de hoje e o próximo encontro, que acontece no dia 6 de junho, que é justamente com a presença da professora doutora Rosa Hessel Silveira, que está aqui conosco, e do professor doutor Edgar Kirchhoff, com a temática leitura, literatura e as possibilidades criadas pelos estudos culturais em educação. A gente aproveita também para informá-los não, na verdade, reforçar o convite para o Seminário Brasileiro de Estudos Culturais em Educação, nosso 9º seminário, 6º Seminário Internacional de Estudos Culturais e Educação, principal evento da nossa área, né, que está sendo organizado pela URGS e pela UBRA, e que vai acontecer do dia 23 ao dia 26 de maio. Então, muito obrigada novamente, desde já uma ótima semana.